que é sagrado para você deve estar gravado na sua identidade. Amém? Gravado. Então fala mais uma vez, irmão. Estou vendo uma auréola na sua cabeça. Eu acho que você é santo. Me dá certeza, você é santo? Amém ou não amém? Amém? Pergunta aí para a pessoa, você é santo? Agora responde. Fica constrangido, né? De dizer que é santo. Eu sei quem por quê. Deu para você entender, irmão? Santidade é uma questão de identidade. Você é santo pelaquilo que está na sua identidade como cristão. Parte daí, parte da santificação. E aí surge uma pergunta muito simples na nossa cabeça. Embora eu seja santo, Deus, embora o Senhor faça isso, reparta comigo a sua natureza divina, eu consiga compreender que o Senhor faz isso por mim, e eu continuo a jornada como uma flecha que é lançada, que sai das mãos do atirador, mas percorre o caminho, um objetivo para o qual ela foi proposto. Eu sei que eu sou santo, mas Deus, como eu posso ser santo como o Senhor é santo, já que o Senhor é tão constante e eu não sou? Que o Senhor é tão perfeito e eu não sou? O Senhor é tão bom em todas as coisas e eu não? Como, Deus? É porque, irmãos, como eu sempre digo, o homem não foi desenhado para viver nada, irmãos, longe de Deus. Isso faz parte do pecado original, da primeira negativa que o homem recebeu e infringiu aquilo que Deus quis. Você não foi desenhado para viver distante de Cristo, mas sim perto dele. A sua santidade depende de um relacionamento próximo com o Senhor Jesus. Tiago chama Deus de Pai das luzes, lá no primeiro capítulo. Ele fala assim: o Senhor é o Pai das luzes, em que não há variação nem sombra de variação. Aleluia. Mas não é assim com a gente. A gente varia. Um dia a gente está bem, outro dia a gente já não está tão bem, né? Um dia a gente está up, outro dia a gente está down. Um dia a gente está numa fé só. Uma fé só. Irmão, tem dia, irmão, se você tocar no irmão, você pega fogo. O irmão verejo até do vaso de fogo. Né? Mas tem dia que você não crê em nada. Você fala: meu Deus, não é possível. Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que isso só acontece comigo ou acontece contigo também? Levanta tua mão, irmão. Tem dias e dias, né, irmão? Cristo conhece a nossa humanidade, porque Ele se fez carne e habitou entre nós, amém? Ele sabe bem o que a gente passa, porque Ele passou por muito piores do que você vai passar. Ele sabe todas as coisas. Abra sua Bíblia aí, vamos mais um pouquinho nas Escrituras, para dizer que eu não sou crente, que eu não abri a Bíblia. O Paulo vai falar: o cara vai pregar aqui, não abre a Bíblia, manda o povo dele lá. Abra aí, João, capítulo 21. João 21. Evangelho de João, dos versos 3 ao 5. Irmãos, as Escrituras que são sagradas, santas, valorize elas. Dizem assim, versículo 3: disse-lhes Simão Pedro: vou pescar.
Saíram, entraram no barco, e naquela noite, nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Diga comigo, Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam quem era ele. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, não tendes nada que comer? Responderam-lhe? Deus, a gente está aqui na tua presença, Senhor, de forma muito simples, Pai, buscando o que é sagrado, Deus. Essa congregação se enche do teu Espírito, Pai, pelo poder das tuas Escrituras, pela força de transformação que há no Senhor. Que cada um saia daqui nessa noite revigorado na sua fé, Pai, transformado no seu entendimento, Deus. E que 2012 possa ser um ano de grandes acontecimentos na vida dos teus filhos. Grandes acontecimentos em ti, Pai. Grandes acontecimentos, Pai, com grandes significados no teu reino, ao Senhor. Essa é a minha oração nessa noite. Em nome de Jesus. Irmãos, Jesus caminha 3 anos com aqueles caras. Morre, eles passam pela frustração de ver o seu mestre envergonhado, triste. Mas depois eles veem Cristo ressurreto. E Cristo aparece para aqueles discípulos algumas vezes, e os outros evangelhos mostram isso claramente. João chega nesse versículo 21 e mexe com a gente, porque ele mostra como é que a gente é. Cristo não mais estaria em carne com aqueles discípulos, como Cristo não está em carne conosco. E quando Cristo se ausenta por alguns momentos da presença dos discípulos, as velhas frustrações começam a tomar conta do coração daqueles caras, como eu e como você. Quando a gente se afasta da presença de Deus, as velhas frustrações começam a querer tomar forma em nós. A gente sabe qual foi o chamado de Cristo para Pedro, Tiago e João, 3 pescadores. Eles foram chamados para pescarem gente, sim ou não? Deixem as redes aí, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus morre, ressuscita, se manifesta para os caras lá na Galileia, novamente. E a grande ideia genial de Pedro é: vou pescar. É um gênio. E aí dá para ver como Jesus escolheu esses caras verdadeiramente a dele. Não pelo aquilo que eles tinham de bom, mas para demonstrar as nossas fragilidades, para saber como é que a gente é, esses discípulos santos. Porque tem hora, irmão, muitos pastores aqui, muita gente que cuida de liderança de grupos de célula, tem hora que você está cuidando de alguém e essa pessoa fala assim: não, tive uma ideia genial. Ele pega, sabe, as forças da sua vida e dá um tiro no pé. Quantas vezes isso não aconteceu? Afastou de Jesus, perdeu a noção clara daquilo para o que Deus chamou você. Restaura a sua comunhão com Jesus. Quando eu leio a Bíblia, eu gosto da Bíblia porque a Bíblia é viva, a Bíblia é eficaz. Chata é a novela. E você assistiu o primeiro capítulo e você já sabe o último. Mas Cristo se revela para aqueles caras de madrugada, o sol estava raiando na praia. Gosto de praia, você
na Bahia, tá? Apareceu lá, bicho, no Macarajé, tá? Cristo estava lá, na praia. Não sei como é que Cristo se revelou para aqueles caras, se ele estava, sabe, fazendo uma voz diferente, um capuz, fazendo uma pose, sei lá. Eu sei que Jesus tira uma onda com a cara daqueles caras. Jesus fala assim: ô filhos, e o que é para comer aí, irmão? Não tem nada mais frustrante do que você passar o dia todo, a noite toda, uma madrugada inteira, trabalhando. E aí eles não pegaram nada, irmãos, estão lá limpando a rede. Por quê? Tem uma coisa sobre o trabalho do pescador. Vindo peixe ou não vindo peixe, está no trabalhando. Porque sempre vem algo, né? Não sei se você já viu alguém puxando a rede. Lá em Salvador a gente vê isso direto. Irmão, pode não vir peixe nenhum, mas como tem algo no mar, os caras têm que limpar aquela rede toda. Vindo peixe, com resultado ou sem resultado, irmão. Trabalhão, entendeu? Jesus chega, os caras perguntam: e aí? Qual é o resultado disso aí? O que é que vocês têm para me oferecer? Depois da grande ideia genial que vocês tiveram, vou pescar. Não tem nada. E fica aquele burburinho, né? É ele, não é ele. João, que estava mais perto de Jesus, começa a... Ó, é ele. Mas, irmãos, depois de você dar um tiro no pé, a última coisa que você quer é dar uma outra mancada, né? Então, Pedro segurou a onda, não, mas não é ele não, entendeu? Segura a onda, entendeu? E aí Jesus propõe uma coisa que ele tinha proposto anteriormente para aqueles caras. Ele falou: não, entrem no barco, joguem a rede do lado direito e vocês vão pegar um monte de peixe. Os caras falaram: não, eu já ouvi essa história antes. Eles fizeram isso. Eles foram lá e o barco lotou de peixe de novo. Porque com Cristo, irmãos, é impossível não dar resultado. Presta atenção. Com Cristo é impossível não dar resultado. Não significa que o resultado é aquele que você planejou. Amém ou não amém? Mas com Ele é impossível não dar resultado. É impossível. Aí você fala: talvez o seu 2011 tenha sido aquém daquilo que você projetou em 2010. Mas essa semana é uma semana onde Cristo está espremendo você. Amém? Espremendo você. Para que você saiba o resultado que Ele propôs no coração dele. Para que você identifique o que é de santo que você precisa oferecer a Ele mais uma vez. Com Cristo é impossível não dar resultado, irmão. Mesmo que o resultado não seja aquilo que você esperava. Mas vamos para frente. Quando o barco se enche de peixe, quando dá resultado, fica muito claro que é Jesus. Não é assim no trabalho? Não é assim na igreja? Fica muito claro quando os resultados vêm que Cristo está naquele negócio. Cristo está no processo. E Deus está abençoando. Mas Deus não nos chamou para andarmos por vista. Deus nos chamou para andarmos por fé. Por isso que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que os pastos neguem o fruto das reses lá, né? Todavia a minha confiança vai continuar no Senhor. Porque você não foi chamado para caminhar por vista, você foi chamado para caminhar por fé. Amém? Vamos por frente. Ficou claro que era Jesus. João falou para Pedro: é ele. Aí Pedro, irmãos, Pedro é massa. Porque Pedro é tão exposto que é quase uma caricatura, sabe? Dá para você ver todos os defeitos. Pedro veste a capa
começa a se fazer um bocado de besteira. Existem umas expressões de religiosidade que são muito loucas, porque estão distantes de Deus. E aí você não consegue compreender, a gente vestindo a capa para mergulhar. E ele vai nadando esbaforido para ter com Jesus, que ele pensou que não veria mais. E Jesus está lá, eu gosto de Jesus. Você ama Jesus? De glória a Deus. Eu amo Jesus demais. Jesus está lá com fogo aceso, pão e um peixe na brasa. Jesus fala: vem cá. Vem cá. Toda vez que você vê um judeu chamando outro para comer, é porque tem um acerto de contas a ser gerado ali. Vem cá. Vamos sentar aqui. Pega os peixes lá. Pega os peixes, faz para os outros discípulos, mas eu tenho umas continhas para acertar contigo. Eu não quero nunca mais que você perca a noção daquilo para o qual eu chamei você. Irmão, presta atenção. Essa é a afirmação de Cristo para nós aqui nessa noite. Cristo não quer que você perca nunca mais a noção daquilo para o qual você foi chamado. Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Três vezes. No momento que Pedro se jogou daquele barco, irmãos, a ideia de ir pescar, mesmo com grande resultado, já não tinha mais o mesmo peso do começo da conversa. Está entendendo, irmão? Talvez tudo que ele queria antes daquilo acontecer era ter uma pesca daquela. Muitos peixes e grandes peixes. No entanto, você vê um homem maduro de dias, experiente do que faz, pulando do barco, ignorando aquele conceito, aquela ideia genial que ele teve antes. Vou abandonar o plano de Cristo, vou seguir os meus próprios planos. Os peixes já não significavam tanto, e Cristo significava muito mais tanto. Consagração é isso, irmãos. É quando Deus é colocado no lugar de honra que Ele merece. É quando as ideias de Cristo e os propósitos de Cristo, eles tomam prioridade na sua vida. Eles não saem, sabe? Eles não ficam em segundo plano. Eles não ficam atrás das suas ideias geniais. Parabéns para você. Isaías capítulo 55, o profeta diz assim, falando em nome do Senhor: os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. Os meus pensamentos são melhores do que os seus pensamentos. Compreenda isso. Os pensamentos de Deus a seu respeito são melhores, são de uma excelência que naturalmente você não pode alcançar. Só ligado a Ele. Cristo sempre se manifesta para que haja um conselho. Pedro tinha negado 3 vezes. Jesus pergunta a ele 3 vezes sobre o seu amor, até que gera uma tristeza no coração daquele cara. E às vezes a gente sempre quer que Jesus nos leve a uma euforia, né? A uma aleluia. Mas a Bíblia fala de uma tristeza segundo Deus que promove arrependimento. E essa tristeza estava no coração de Pedro naquele momento. O arrependimento era assumir a obra de apacentar os cordeirinhos de Cristo, com o mesmo amor e entrega que Cristo tinha apacentado eles. Ele podia, o acerto de contas de Cristo podia ser no naipe Capitão Nascimento, né? Vem cá, Pedro, tira essa roupa
preta. Tira essa roupa preta. Pede para sair, 02. Pede para sair, 02. Não foi mais isso que eu te chamei, rapaz. Porra, você é pronto. Tira essa roupa preta que tu é moleque. Que ideia é essa? Eu vou pescar? Pum! Pedala. É o meu esquema. Lá é uma vez que a gente tem. A gente estava lá no tribunal da Aracaju, aí o Galvão passou e viu os caras tudo grande, né? Aí falou assim: vem cá, o que você está dando para esse povo comer? Eu falei: não é para aguentar o pastoreio. O bicho pega lá. Mas Cristo não é assim, estou brincando, irmãos. A gente tem que aprender dele a ser igual a ele, amém? Diga assim: eu preciso aprender de Cristo para ser igual a Cristo. Diga mais uma vez: eu preciso aprender de Cristo para ser igual a Cristo. Sabe por quê? Porque a sua natureza não é igual a Cristo. A de Cristo, não. Sua natureza é bizarra. Macho astral. Mas quando a gente está com Cristo, a gente é massa. E aí, ao invés de todo esse pedal, aí, pressão e tal, Cristo olha nos olhos daquele cara e fala assim: você me ama? Eu acho que ele preferia o coitado. Porque, irmãos, é uma pergunta tão confrontadora. E quando a gente está buscando consagração, Cristo na realidade está te chamando, te perguntando: vem cá, você me ama? Hoje, Cristo está chegando para você, perguntando, olhando nos seus olhos, dizendo assim: você me ama? Você me ama? Você me ama? Confrontador. Mas isso é um grande impulso na direção daquilo que Deus quer realizar através de você. Para Pedro foi: apacenta os meus cordeirinhos. Para cada um, Deus tem uma obra a fazer. Sempre tem a ver com o crescimento e a instituição do reino. E aí o apóstolo Pedro, só para encerrar, abra lá a epístola, 1 de Pedro, capítulo 1, dos versos 13 a 16, para a gente ler a resposta depois do cara que entendeu o processo. Porque isso aqui é bom a gente ver na Bíblia. Porque a gente vê as pessoas na sua fragilidade, a gente vê a transformação que Deus faz, e a gente vê essas pessoas potencializando o reino de Deus, inspirados e cheios do Espírito de Cristo. Abriu lá? Amém ou não amém? 1 de Pedro 1, de 13 a 16, diz assim: as Escrituras que são sagradas. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede. É o mesmo cara que pulou, que vestiu a capa e pulou do barco, tá? Está falando isso com a gente. Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso proceder. Ele está falando da nossa identidade, que manifesta-se na nossa ética, que molda o nosso comportamento. Amém? Ele está falando: sede santos,
seja uma identidade em todo o vosso proceder, ou seja, a sua ética. Ontem, o pastor Ariovaldo falou assim, olha, a minha igreja é super avivada, conversa entre dois irmãos lá, e falou, não, eu vou saber na hora que eu sentar na mesa para negociar com você. Em todo o vosso proceder. Ou seja, a santidade faz parte de uma identidade que crava a nossa ética, que molda o nosso comportamento. Simples. Porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Levanta aí, santo. Vamos orar, Senhor. Aleluia.